Um abraço inesperado foi o que mudou na vida desse triste milionário. Um simples abraço fez ele enxergar a vida de outra forma. E no final aconteceu algo que ninguém esperava. A luz dourada do entardecer se estendia sobre os campos infinitos, pintando de âmbar cada folha de café que balançava ao vento. Rafael contemplava sua propriedade da varanda da casa grande, os dedos entrelaçados ao redor de uma xícara de porcelana que há muito esfriara. Aos 32 anos, possuía mais terras do que conseguia enxergar do alto da colina, mais dinheiro do que poderia gastar em 3 vidas, e um nome que era murmurado com reverência Mas o que mais nos círculos do silêncio. agronegócio. Um silêncio que se instalara em sua alma desde o dia em que seu pai partira, deixando-lhe não apenas a herança material, mas também a rigidez emocional que caracterizara a família Mendonça por gerações. Homem não demonstra fraqueza. Era a máxima que ecoava em sua mente sempre que sentia algo que se assemelhasse à vulnerabilidade. O patriarca havia moldado o filho à sua imagem. Calculista, implacável nos negócios, a rotina de Rafael era cronometrada com a precisão de um relógio suíço. 5:30 da manhã, despertar com o primeiro canto do galo. 6 horas, revisão dos relatórios de produção. 7 horas, cavalgada pelos campos para supervisionar o trabalho. O dia se desenrolava em reuniões, negociações e decisões que movimentavam milhões, mas que deixavam sua alma cada vez mais árida. Ele observava os trabalhadores retornando às suas casas, carregando nos ombros a satisfação de um dia bem vivido. Havia algo em seus risos distantes, na forma como abraçavam os filhos que corriam ao seu encontro, que o fazia sentir como um estrangeiro em sua própria terra. Quando era a última vez que alguém o esperara com alegria genuína? Quando fora a última vez que sentira o calor de um toque que não fosse motivado por interesse ou reverência? A casa grande, com seus móveis de jacarandá e paredes ornamentadas por quadros de ancestrais austeros, era um mausoléu elegante. Ali, ecoavam apenas seus próprios passos. Os empregados o tratavam com deferência respeitosa, mantendo sempre a distância adequada. Sua cama king size o acolhia todas as noites como um deserto de lençóis engomados. Ele adormecia embalado pelo som de sua própria respiração. Naquela noite, enquanto percorria os corredores vazios antes de se recolher, Rafael parou diante do espelho do hall principal. O homem que o encarava de volta tinha os cabelos perfeitamente alinhados, a barba aparada com precisão militar. E os olhos tinham a cor fria de uma manhã de inverno. Era um estranho elegante. Um fantasma bem vestido habitando uma vida que parecia ter sido desenhada para outra pessoa. Subiu as escadas de madeira nobre, cada degrau gemendo sob seus pés, como lamentos de uma casa que ansiava por vida. Em seu quarto, despiu-se com movimentos mecânicos, pendurando o terno no armário ao lado de dezenas de outros exatamente iguais. Deitou-se e fitou o teto ornamentado, deixando que a escuridão o envolvesse como um manto familiar. Mas naquela madrugada, algo diferente aconteceu. Rafael sonhou. Sonhou com mãos que o tocavam sem querer nada em troca, com risos que não eram calculados, com um abraço que não conhecia seu nome nem sua conta bancária. Acordou com uma sensação estranha no peito, como se uma porta há muito trancada tivesse se entreaberto, deixando escapar um fio de luz. O sol nascia preguiçoso naquela manhã de quinta-feira quando Rafael partiu para a capital em sua caminhonete importada. Tinha uma reunião crucial com investidores japoneses interessados em suas terras, o tipo de negócio que poderia dobrar sua fortuna em questão de meses. Vestira seu melhor terno, ajustara o relógio de ouro que fora de seu avô e perfumara-se com a colônia francesa que usava apenas em ocasiões especiais. A estrada serpenteava entre colinas verdejantes, e ele dirigia com a concentração de quem transformara cada aspecto da vida em uma questão de eficiência. O rádio tocava música clássica, e ele ensaiava mentalmente os números que apresentaria, as projeções que causariam impacto, os argumentos que fechariam o acordo. Mas o destino, às vezes, tem seus próprios planos. A 50 quilômetros da cidade, um barulho estranho começou a emergir do motor. Primeiro, um gemido quase imperceptível. Depois, um tranco que fez toda a carroceria vibrar. Rafael encostou no acostamento,
o coração acelerado não pela pane mecânica, mas pela primeira vez em anos em que seus planos eram contrariados por algo fora de seu controle. Desceu da caminhonete e abriu o capô. Fumaça branca escapava do radiador como suspiros de desistência. Verificou o celular. Sem sinal. Olhou ao redor. A estrada secundária que escolhera para evitar o trânsito da rodovia principal agora se revelava um caminho solitário, onde apenas o canto dos pássaros e o sussurro do vento quebravam o silêncio. Pela primeira vez em décadas, Rafael Mendonça teria que caminhar. Pegou apenas a carteira e começou a percorrer a estrada de terra batida, seus sapatos italianos coletando poeira a cada passo. O sol ganhava força e ele sentiu o suor formar pequenas gotas em sua testa. Mas havia algo curiosamente libertador naquele caminhar sem destino certo, algo que o fazia lembrar de uma infância distante, quando corria pelos campos sem a supervisão rigorosa do pai. O cheiro da terra molhada pela chuva da madrugada subia até suas narinas, misturando-se com o perfume das flores silvestres que cresciam nas bordas da estrada. Passou por uma cerca onde vacas o observavam com curiosidade bovina, por um riacho que cantava sua canção eterna sobre pedras lisas, por uma pequena capela abandonada onde as paredes de adobe resistiam bravamente ao tempo. Foi quando a estrada fez uma curva suave que ele avistou o pequeno vilarejo. Casas simples de alvenaria, telhados de barro, uma praça central com uma fonte que não funcionava e crianças que brincavam de futebol com uma bola de meia. O lugar exalava uma tranquilidade que ele havia esquecido que existia. Uma sensação de que ali o tempo obedecia ao ritmo natural da vida, não aos ponteiros implacáveis do relógio. E foi nesse momento de contemplação, quando Rafael observava a singeleza daquele pedaço de mundo, que tudo mudou. Uma mulher saiu correndo de uma das casas, o vestido de algodão florido tremulando atrás dela como as asas de uma borboleta. Tinha farinha nas mãos e nos braços, o cabelo castanho preso às pressas com um elástico, e no rosto uma expressão de ansiedade misturada com esperança. Ela não hesitou, não diminuiu o passo, não fez perguntas. Simplesmente correu até ele e o abraçou. "João, graças a Deus você voltou!" gritou, apertando-o com uma força que parecia querer compensar todos os dias de ausência. Rafael ficou imóvel, os braços suspensos no ar, sem saber como reagir. Sentia o corpo dela tremendo contra o seu, o cheiro de pão e canela que emanava de seus cabelos, o calor humano que há tanto tempo não experimentava. Por um instante infinito, o mundo parou. Não havia negócios, não havia obrigações, não havia máscaras sociais. Havia apenas aquele abraço que o envolvia como uma oração. "João?" murmurou ele, a voz embargada por uma emoção que não conseguia nomear. Ela se afastou bruscamente, os olhos arregalados de surpresa e constrangimento. As bochechas coraram como maçãs maduras, e ela levou as mãos ao rosto, tentando esconder a confusão que a tomara. "Me desculpe, eu pensei que fosse outra pessoa", balbuciou, dando passos para trás. "Confundi o senhor com alguém que eu estava esperando." Rafael sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Não era irritação pela invasão de sua privacidade, nem constrangimento pelo equívoco. Era uma espécie de vazio súbito, como se algo precioso tivesse sido oferecido e depois retirado antes que pudesse ser plenamente compreendido. "Calma", disse ele, surpreendendo-se com a suavidade de sua própria voz. "Está tudo bem, não precisa se desculpar." Ela o olhou com atenção pela primeira vez, notando o terno caro, os sapatos impecáveis, a postura ereta de quem estava acostumado a ser obedecido. Mas havia algo em seus olhos que a impediu de se afastar completamente. Uma vulnerabilidade que contradizia toda sua aparência de poder. "Eu sou Helena", disse ela, estendendo a mão suja de farinha. "Moro aqui com minha avó e meus irmãos menores. Faço pães para vender na feira da cidade." Rafael olhou para a mão estendida e, num impulso que ele mesmo não compreendeu, a apertou sem se importar com a farinha que grudou em seus dedos. "Eu sou..." começou, mas parou. Pela primeira vez em anos, não queria ser o Rafael Mendonça das fazendas e dos negócios. Queria ser apenas o homem que acabara de receber o primeiro abraço verdadeiro de sua vida adulta. "Minha caminhonete quebrou na estrada", explicou. "Estava procurando um telefone,
ou alguém que pudesse me ajudar. Helena sorriu, e foi como se o sol tivesse encontrado uma nova forma de brilhar. Claro, venha, vou te ajudar. Mas primeiro, você aceita um café? Acabei de tirar pães do forno. A casa de Helena era um pequeno universo de vida autêntica. Paredes caiadas de branco, janelas de madeira azul claro e um quintal onde galinhas ciscavam entre pés de hortelã e manjericão. Na varanda, 2 meninos brincavam com carrinhos de madeira feitos à mão, enquanto uma senhora de cabelos brancos tricotava numa cadeira de balanço, observando a chegada do desconhecido com olhos perspicazes. Vó, este é... Helena fez uma pausa, percebendo que não sabia seu nome. Rafael, ele completou, tirando o paletó e jogando-o sobre o ombro. Prazer em conhecê-la, dona Benedita, respondeu a senhora, estudando-o com a sabedoria de quem viveu o suficiente para reconhecer diferentes tipos de pessoas. Helena, traga uma cadeira para nosso visitante. O interior da casa era aconchegante na sua simplicidade. Uma mesa de madeira rústica dominava a sala, coberta por uma toalha bordada à mão. Nas paredes, fotografias em molduras despretensiosas contavam a história de uma família que encontrara na união sua maior riqueza. O cheiro de pão recém-assado impregnava cada canto, misturando-se com o aroma de café coado no fogão a lenha. Helena serviu-lhe uma xícara de café numa caneca de ágata azul, acompanhada de um pãozinho ainda morno que se desfazia na boca como uma nuvem doce. Rafael provou e fechou os olhos involuntariamente. Não era apenas comida, era afeto transformado em sabor, era cuidado materializado em cada migalha. Está bom? Perguntou ela, sentando-se à sua frente com uma naturalidade que o fazia esquecer todas as formalidades às quais estava acostumado. Está perfeito, respondeu ele. E pela primeira vez em anos, a palavra perfeito tinha um significado que não estava relacionado a lucros ou eficiência. Os meninos se aproximaram curiosos. Pedro, de 8 anos, tinha os olhos da irmã e a coragem de quem ainda não aprendera a ter medo do mundo. Miguel, de 5, escondia-se atrás do irmão, mas espiava Rafael com fascínio infantil. Você é rico? Perguntou Pedro com a franqueza brutal das crianças. Pedro! Repreendeu Helena, corando. Não, tudo bem, disse Rafael, abaixando-se à altura do menino. Por que você acha isso? Suas roupas são muito bonitas e você tem um relógio que brilha. Rafael olhou para o relógio de ouro no pulso, um símbolo de status que usava automaticamente todas as manhãs. Naquele momento, pareceu-lhe um objeto estranho e desnecessário. Sabe, Pedro, às vezes as coisas mais bonitas não são as que brilham, disse ele, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Dona Benedita observava tudo com atenção silenciosa, notando como os ombros do homem se relaxavam a cada minuto, como sua respiração se tornava mais profunda, como seus olhos perdiam aquela dureza que carregara ao chegar. E você, Rafael? Disse a senhora, parando de tricotar. De onde vem? De longe, respondeu ele, evitando detalhes. Tenho negócios na região. Negócios? Repetiu ela, como se saboreasse a palavra. E esses negócios lhe dão alegria? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém jamais lhe perguntara sobre alegria em contexto profissional. Sucesso, lucro, expansão. Essas eram as métricas pelas quais sua vida era medida. Eu nunca pensei sobre isso, admitiu. Então talvez seja a hora de pensar, disse Dona Benedita, voltando a tricotar com um sorriso misterioso. Helena retornou da cozinha carregando uma sacola de pão. Seus movimentos tinham uma graça natural, uma harmonia que falava de uma vida vivida com propósito, mesmo que esse propósito fosse simples, como alimentar sua família e contribuir para a comunidade. Para sua viagem, disse ela, estendendo a sacola. E obrigada por não ter ficado bravo com o meu erro lá na estrada. Erro? Rafael pegou a sacola, seus dedos roçando brevemente os dela. Talvez tenha sido a coisa mais certa que aconteceu comigo em muito tempo. Eles se olharam por um momento que durou mais do que o necessário, menos do que o desejado. Havia uma comunicação silenciosa acontecendo, um reconhecimento mútuo de que algo importante havia se passado entre eles, algo que nenhum dos dois conseguia ainda nomear. Preciso ir,
disse ele finalmente, vestindo novamente o paletó. Mas posso voltar? Para agradecer a hospitalidade adequadamente? Claro, respondeu Helena, tentando soar casual. Sempre há café quente e pão fresco nesta casa. Rafael se despediu de todos, agradecendo especialmente a dona Benedita, que lhe dirigiu um olhar que parecia enxergar muito além da superfície. Caminhou até a estrada principal, onde um caminhoneiro que passava se ofereceu para levá-lo até a cidade. Durante toda a viagem de volta, ele não conseguiu parar de pensar no abraço. Não na confusão que o motivara, mas na sensação de completude que experimentara por aqueles breves instantes. Era como se uma parte de si mesmo, há muito perdida, tivesse sido temporariamente restaurada. Chegou em casa quando a lua já reinava soberana no céu. A casa grande o recebeu com seu silêncio habitual, mas agora esse silêncio lhe parecia opressivo. Subiu para o quarto, tirou o terno e sentou-se na cama, a sacola de pães ainda em suas mãos. Abriu-a e comeu um dos pãezinhos no escuro. O sabor o transportou de volta àquela mesa simples, aqueles olhos bondosos, aquele momento de humanidade pura que havia experimentado. E pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael Mendonça chorou. Chorou pela solidão que não sabia que carregava, pela fome de afeto que não sabia que sentia, pelo abraço que durou poucos segundos, mas que havia rachado para sempre a armadura em torno de seu coração. 3 dias se passaram como 3 séculos. Rafael tentou retomar sua rotina, mas cada atividade parecia desprovida de significado. Nas reuniões, sua mente vagava para uma mesa simples e café servido em caneca de ágata. Nos campos, procurava nos rostos dos trabalhadores a mesma autenticidade que vira nos olhos de Helena. À noite, sozinho na imensidão de sua casa, comia os pães que ela lhe dera como se fossem relíquias sagradas. Na manhã do 4º dia, não resistiu mais. Vestiu roupas simples, uma camisa de algodão e calças jeans que raramente usava, e partiu para o vilarejo. Desta vez, não levou a caminhonete. Queria caminhar, sentir a terra sob os pés, chegar até Helena da mesma forma que chegara na primeira vez. A estrada lhe pareceu mais curva, mais perfumada, mais viva. Observou detalhes que não notara antes. A forma como as árvores se curvavam sobre o caminho, criando um túnel natural. O jeito que as vacas se agrupavam à sombra, procurando alívio do sol matinal, a dança das borboletas entre as flores silvestres. Quando chegou ao vilarejo, notou que algumas pessoas o observavam com curiosidade. Uma senhora que varria a calçada parou para fitá-lo abertamente. 2 homens conversando na praça central interromperam a conversa para acompanhar seus passos com o olhar. Havia algo na atmosfera que o fazia sentir-se como um intruso, embora não conseguisse definir exatamente o que. Bateu na porta da casa de Helena com o coração acelerado como um adolescente. Ela atendeu com as mãos enfarinhadas, como na primeira vez, mas agora seu sorriso tinha um brilho especial, como se a alegria de vê-lo fosse um segredo que não conseguia esconder completamente. "Você voltou", disse ela, e havia música na forma como pronunciou as palavras. "Prometi, não prometi?", respondeu ele, sentindo-se mais leve do que se sentira em anos. Dona Benedita os observava da varanda, um sorriso discreto brincando em seus lábios. Os meninos correram para cumprimentá-lo, e Rafael se surpreendeu com a alegria genuína que sentiu ao vê-los. "Posso ajudar com alguma coisa?", perguntou ele, olhando para a farinha que cobria a mesa da cozinha. "Você sabe fazer pão?", Helena riu como se a ideia fosse absurda. "Não, mas posso aprender", respondeu ele, e havia tanta sinceridade em sua voz que ela parou de rir. E assim começou a lição mais valiosa que Rafael jamais recebera. Helena lhe ensinou a sovar a massa, a sentir na ponta dos dedos quando ela estava no ponto certo, a modelar os pãezinhos com as mãos. Ele era desajeitado no início. Suas mãos, acostumadas a segurar canetas e apertar mãos em cumprimentos formais, agora aprendiam a criar algo belo e nutritivo. "Assim", disse ela, colocando as mãos sobre as dele para guiá-lo. "Sente como a massa responde ao seu toque? Ela está viva, está crescendo." O contato das mãos dela sobre as suas provocou uma corrente elétrica que subiu por seus braços e se alojou em seu peito. Rafael olhou para o rosto concentrado de Helena
observando como ela mordia levemente o lábio inferior quando se concentrava, como seus cabelos escapavam do coque improvisado e emolduravam seu rosto. "Você está aprendendo rápido", disse ela, afastando as mãos. "Tenho uma professora muito boa", respondeu ele, seus olhos não deixando os dela. Foi nesse momento que a porta se abriu bruscamente e um homem entrou sem cerimônia. Era gordo, de bigode grisalho e expressão carrancuda. Vestia um terno barato que não lhe servia bem e carregava uma pasta de couro surrada. "Helena, preciso falar com você", disse ele, ignorando completamente a presença de Rafael. "Bom dia, seu Arnaldo", respondeu ela, a alegria sumindo de seu rosto como nuvens cobrindo o sol. "Este é Rafael, um amigo que está me visitando." Seu Arnaldo finalmente olhou para Rafael, e a expressão em seu rosto foi de reconhecimento e cálculo. Era o dono do armazém local, um homem que se considerava uma figura importante no pequeno vilarejo, e seus olhos avaliaram rapidamente as roupas simples, mas de qualidade, o relógio caro no pulso, a postura ereta que denunciava origem privilegiada. "Ah, é você", disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. "Soube que anda frequentando nossa comunidade." "Soube?" Rafael arqueou uma sobrancelha. "Cidade pequena, moço. As notícias voam, especialmente quando alguém diferente aparece por aqui." Helena percebeu a tensão no ar e se colocou entre os dois homens. "Seu Arnaldo, o que precisava comigo?" "É sobre os pães que você fornece para meu armazém", disse ele, sem tirar os olhos de Rafael. "Estou pensando em mudar de fornecedor. Sabe como é? Preciso de pessoas confiáveis." A palavra confiáveis foi pronunciada com uma ênfase que deixou claro que não se tratava da qualidade dos pães. "Meus pães sempre foram de primeira qualidade", respondeu Helena, a voz firme apesar do tremor quase imperceptível. "Qualidade não é só sobre o produto, minha filha. É sobre reputação. E ultimamente, com essas visitas que você anda recebendo, algumas pessoas estão começando a comentar." Rafael sentiu o sangue ferver em suas veias. Deu um passo à frente, mas Helena o deteve com um olhar. "Que tipo de comentários?" perguntou ela. "Ora, você sabe, moça solteira recebendo homem rico em casa, ele vindo aqui toda hora. As pessoas começam a imaginar coisas, e eu não posso ter meu estabelecimento associado a mal-entendidos." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Rafael lutava contra o impulso de revelar quem era, de usar seu poder e influência para colocar aquele homem em seu devido lugar. Mas algo no olhar de Helena o impedia de agir. "Entendo", disse ela finalmente. "Quanto tempo tenho para encontrar outro lugar para vender meus pães?" "Até o final da semana seria bom", respondeu seu Arnaldo, satisfeito com a vitória fácil. "Nada pessoal, Helena. São os negócios." Ele saiu da mesma forma abrupta como entrara, deixando atrás de si um silêncio carregado de humilhação e raiva. Rafael observou Helena, esperando lágrimas, protestos, pedidos de ajuda, mas ela apenas voltou para a massa de pão, sovando-a com uma força que parecia canalizar toda sua frustração. "Helena, eu posso resolver isso", disse ele. "Posso falar com ele, posso..." "Não", ela o interrompeu sem levantar os olhos da massa. "Não quero que você faça nada." "Mas por quê? Ele está sendo injusto. Está prejudicando você por minha causa." "Exatamente." Ela o encarou, os olhos brilhando com determinação. "Por sua causa. Se você resolver meus problemas, eu me torno apenas mais uma pessoa que você salvou. E eu não quero ser salva, Rafael. Eu quero ser respeitada pelo que sou, não pelo que você pode fazer por mim." Suas palavras o atingiram como um soco no estômago. Ele havia passado a vida inteira resolvendo problemas com dinheiro e influência e agora descobria que a mulher que mais admirava no mundo recusava sua ajuda exatamente por isso. Mas e agora? Como vai sustentar sua família? Da mesma forma que sustentei antes de ter um armazém para vender. Vou à feira, vou de casa em casa, vou encontrar um jeito. Sempre encontro. A admiração que Rafael sentia por Helena cresceu ainda mais. Aquela mulher pequena, de mãos enfarinhadas e vestido simples, tinha mais dignidade em seu dedo mindinho do que muitas pessoas que ele conhecia tinham no corpo inteiro.
Posso ao menos continuar vindo aqui? Perguntou ele, com uma vulnerabilidade que o surpreendeu. Helena parou de sovar a massa e o olhou com ternura. Claro que pode. Mas você precisa entender que, se continuar vindo, os comentários vão piorar. As pessoas vão inventar histórias, vão tentar nos separar de outras formas. Tem certeza de que vale a pena? Rafael não hesitou nem por um segundo. Tenho certeza de que você vale qualquer coisa, Helena. Qualquer coisa. 2 semanas depois do incidente com seu Arnaldo, a vida no vilarejo havia encontrado um novo ritmo. Helena conseguira novos clientes vendendo de porta em porta, sua reputação como padeira falando mais alto que os boatos maldosos. Rafael continuava suas visitas, agora ajudando não apenas na padaria, mas também nos afazeres domésticos, brincando com os meninos e conversando longamente com Dona Benedita sobre a vida, o tempo e os mistérios do coração humano. A chegada do mês de junho trouxe consigo a preparação para a tradicional Festa do Milho, evento que mobilizava todo o vilarejo numa celebração da colheita e da comunidade. Helena, que sempre participara fornecendo seus pães de milho especiais, hesitou em se inscrever este ano, temendo mais constrangimentos. Você não pode deixar de participar, disse Rafael, enquanto a ajudava a descascar milho na cozinha. Seus pães são os melhores da região. Não sei, Rafael. Depois de tudo que aconteceu, exatamente por isso você deve participar. Não pode deixar que o medo decida por você. Dona Benedita, que ouvira a conversa da varanda, entrou na cozinha com um brilho determinado nos olhos. O menino tem razão, Helena. Você nasceu nesta terra, cresceu nesta comunidade. Não vai ser um comerciante ganancioso que vai tirar você do lugar que é seu por direito. E assim, na manhã da festa, Helena se apresentou na praça central carregando suas travessas de pães dourados, perfumados com erva doce e canela. Rafael a acompanhou, ignorando os olhares curiosos e os cochichos que se espalhavam pela multidão como ondas em um lago. A festa era um espetáculo de cores e sabores. Barracas de comida típica se espalhavam pela praça. Uma pequena banda tocava forró em um palco improvisado e crianças corriam entre as pessoas carregando balões coloridos. O cheiro de milho assado misturava-se com o aroma de quentão e pamonha, criando uma sinfonia olfativa que celebrava a abundância da terra. Vou buscar limonada para nós, disse Rafael, afastando-se da barraca de Helena. Ela acenou, ocupada organizando seus pães e atendendo os primeiros clientes. Havia uma energia contagiante no ar. Uma sensação de pertencimento que a fazia esquecer temporariamente suas preocupações. Foi quando Rafael voltou com os copos de limonada que presenciou algo que o fez parar no meio da multidão. Uma mulher elegante, vinda evidentemente da cidade, examinava os pães de Helena com interesse genuíno. "Estes pães são artesanais?" perguntou a mulher, que se apresentou como Clarissa, proprietária de uma pousada boutique na região. "Sim, senhora. Feitos com milho da região e ervas do meu próprio quintal", respondeu Helena, com o orgulho modesto de quem conhece o valor de seu trabalho. "São magníficos. Você forneceria para uma pousada? Nossos hóspedes adorariam esta autenticidade." Rafael observou o rosto de Helena se iluminar como uma criança que acabara de ganhar o presente mais desejado. Aquela oportunidade poderia resolver todos os seus problemas financeiros, dando-lhe não apenas estabilidade, mas também o reconhecimento que merecia. "Claro, ficaria honrada", respondeu Helena. Mas a conversa foi interrompida por uma voz familiar e desagradável. "Dona Clarissa, a senhora não devia fazer negócios com qualquer pessoa", disse seu Arnaldo, aparecendo como um corvo em meio aos coloridos da festa. "Há fornecedores mais estabelecidos na região." Clarissa olhou para o homem com evidente desagrado. "Obrigada pela preocupação, mas sei avaliar a qualidade do que compro." "Não é só questão de qualidade", insistiu seu Arnaldo, lançando um olhar malicioso na direção de Rafael. "É questão de reputação. Esta moça anda recebendo visitas suspeitas. Não sei se seria adequado para uma pousada respeitável se associar a esse tipo de pessoa." O silêncio que se fez ao redor da barraca foi ensurdecedor. Algumas pessoas pararam para ouvir a conversa, formando um pequeno círculo de curiosos. Helena sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve a cabeça erguida.
Rafael deu um passo à frente, os punhos cerrados, mas novamente o olhar de Helena o deteve. Ela sabia que, se ele se manifestasse naquele momento, apenas confirmaria as insinuações maldosas. Senhor, disse Clarissa, dirigindo-se a seu Arnaldo com uma frieza cortante. Não sei quem é você, mas posso garantir que julgo as pessoas pelo caráter e pela qualidade de seu trabalho, não por fofocas de aldeia. Ela se virou para Helena com um sorriso encorajador. Minha proposta continua de pé. Posso passar em sua casa amanhã para conversarmos sobre os detalhes. Helena assentiu, emocionada demais para falar. Seu Arnaldo se afastou resmungando, mas o dano estava feito. Alguns clientes que se aproximavam da barraca mudaram de direção e os cochichos se intensificaram. Foi então que aconteceu algo inesperado. Dona Benedita, que observava tudo de longe, aproximou-se da barraca caminhando com sua bengala de madeira. Atrás dela vinham várias outras senhoras do vilarejo, mulheres que haviam conhecido Helena desde criança. Helena, querida, disse Dona Benedita em voz alta, clara o suficiente para todos ouvirem. Quero levar 2 pães de milho para casa. Os netos chegam hoje e sabem que não há nada melhor que seus pães no mundo inteiro. Eu também quero 3, disse Dona Maria, vizinha de longa data. Meu marido reclama quando compro pão em outro lugar. E eu vou levar 5, completou Dona Rosa, para a reunião do grupo de oração amanhã. Uma a uma, as mulheres mais respeitadas da comunidade se posicionaram na frente da barraca, fazendo seus pedidos e demonstrando publicamente seu apoio a Helena. Era uma lição silenciosa, mas poderosa, sobre o verdadeiro valor de uma pessoa, sobre como a bondade e a integridade sempre encontram defensores quando mais se precisa deles. Rafael observou tudo com os olhos marejados. Estava presenciando algo raro e belo. Uma comunidade protegendo um dos seus, mulheres experientes que enxergavam além das aparências e reconheciam o coração puro de Helena. Obrigada, sussurrou Helena para Dona Benedita, enquanto embrulhava os pães. Não agradeça, filha. Estamos apenas fazendo o que é certo. O resto da festa transcorreu de forma mais tranquila. A banda tocou suas músicas animadas, as crianças brincaram até cansar e os adultos conversaram sobre a colheita e os planos para o próximo ano. Rafael e Helena caminharam juntos pela praça, ele carregando os utensílios dela e ela acenando para conhecidos com a dignidade de quem não tinha nada a esconder. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, eles se sentaram em um banco na pracinha, observando o movimento diminuir gradualmente. Obrigada, disse Helena. Por quê? Por não ter falado nada quando seu Arnaldo fez aquelas insinuações. Por ter me deixado resolver sozinha. Não foi fácil, admitiu Rafael. Queria muito colocar ele no lugar dele. Eu sei, mas se você tivesse feito isso, teria confirmado tudo o que ele disse. Que preciso de um homem para me defender. Que não tenho valor próprio. Você tem mais valor do que qualquer pessoa que eu conheço, disse ele, virando-se para olhá-la. E hoje vi que não sou o único que pensa assim. Helena sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro do dia. As mulheres daqui me viram crescer. Conhecem meu caráter. Isso vale mais que qualquer fofoca. E eu? Perguntou Rafael com uma coragem que o surpreendeu. Você acha que elas vão me aceitar algum dia? Helena o estudou por um longo momento, observando como o sol poente dourava seus cabelos, como seus olhos refletiam uma vulnerabilidade que estava aprendendo a mostrar. Isso depende de você, respondeu ela. Se você continuar sendo quem está se tornando, em vez de tentar ser quem sempre foi, acho que sim. Eles permaneceram em silêncio, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu escurecendo. Havia algo de solene naquele momento, como se ambos soubessem que haviam cruzado uma linha invisível. Não eram mais apenas 2 estranhos que se encontraram por acaso, mas 2 pessoas que escolheram conscientemente caminhar juntas. Helena, disse Rafael, a voz baixa como uma oração. Sim? Posso te dar um abraço? De verdade desta vez, não por engano. Ela o olhou nos olhos, procurando algo que encontrou lá. Sinceridade, ternura. E uma necessidade tão profunda de conexão humana que a comoveu até o âmago. Pode, sussurrou. E ele a abraçou. Não com a surpresa desesperada da primeira vez,
mas com a consciência plena de quem escolhe amar. Sentia o cheiro dos cabelos dela, o calor de seu corpo, o ritmo de sua respiração. E pela primeira vez em sua vida, Rafael Mendonça se sentiu inteiro. O verão chegou com força total, trazendo consigo um calor abrasador que parecia sair das entranhas da terra. As plantações de Rafael, cuidadosamente irrigadas e monitoradas, prosperavam sob o sol implacável, mas havia uma tensão no ar que ia além do clima. Rumores corriam pelo vilarejo como serpentes invisíveis, envenenando conversas e plantando sementes de discórdia. Havia 3 meses que Rafael frequentava a casa de Helena, e sua presença constante alimentava especulações cada vez mais maliciosas. Seu Arnaldo, ferido em seu orgulho e autoridade, espalhava insinuações sobre os verdadeiros motivos daquelas visitas. Algumas pessoas começavam a tratar Helena com frieza, desviando o olhar quando ela passava, sussurrando em pequenos grupos que se desfaziam quando ela se aproximava. Mas Rafael e Helena haviam encontrado no amor que crescia entre eles a força para resistir às pressões externas. Ele passava as tardes ajudando-a na padaria, ouvindo histórias de sua infância, dividindo sonhos e medos com uma intimidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. Ela lhe ensinava as pequenas alegrias da vida simples, o prazer de ver uma massa crescer, a satisfação de alimentar outras pessoas, a paz que vem de viver em harmonia com os ritmos naturais. Foi numa tarde particularmente quente de janeiro que a paz frágil que haviam construído foi brutalmente interrompida. Rafael estava em sua fazenda, revisando relatórios de produção no escritório com ar-condicionado, quando Miguel, o irmão mais novo de Helena, chegou correndo. O menino estava em estado de pânico, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de poeira da estrada. Seu Rafael! Seu Rafael! Gritava ele sem conseguir formar frases completas. Calma, Miguel. O que aconteceu? Rafael se ajoelhou na frente do menino, segurando seus ombros tremendo. Fogo! Tem fogo na nossa casa! A Helena está lá dentro! O mundo de Rafael desmoronou naquele instante. Sem pensar em mais nada, correu para sua caminhonete, colocou Miguel no banco do passageiro e disparou em direção ao vilarejo numa velocidade que desafiava qualquer limite de prudência. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito, e uma única oração se repetia em sua mente. Por favor, que ela esteja bem. Por favor. Quando chegaram ao vilarejo, uma coluna de fumaça negra se erguia contra o céu azul como uma cicatriz. A casa de Helena estava envolvida em chamas que dançavam como demônios laranja contra as paredes brancas. Pessoas se aglomeravam na rua, algumas tentando formar baldes humanos para combater o incêndio, outras apenas observando com horror fascínio. Onde está Helena? Gritou Rafael, agarrando o primeiro vizinho que encontrou. Ela entrou para salvar a avó, respondeu o homem. Tentamos impedir, mas ela não escutou. Rafael não hesitou. Despiu a camisa, molhou-a na água de um dos baldes e correu em direção à casa em chamas. As pessoas gritaram para detê-lo, mas ele já havia atravessado a porta principal, mergulhando num inferno de calor e fumaça. Lá dentro, o mundo era um pesadelo de vermelho e preto. A fumaça queimava seus olhos e pulmões, e o calor era tão intenso que parecia derreter sua pele. Mas ele avançou, chamando o nome de Helena com uma voz que mal reconhecia como sua. Encontrou-as no quarto dos fundos. Dona Benedita estava caída no chão, inconsciente, enquanto Helena tentava desesperadamente arrastá-la para a segurança. O cabelo de Helena estava chamuscado, seu vestido rasgado, e ela tossia violentamente por causa da fumaça. Helena! Gritou ele. Ela se virou, e o alívio em seus olhos foi como uma luz no meio da escuridão. Rafael! Ajude-me com a avó! Ela respirou muita fumaça. Juntos, eles conseguiram carregar Dona Benedita para fora da casa. O ar fresco da tarde pareceu um milagre depois do inferno que haviam enfrentado. Paramédicos que haviam chegado no local imediatamente atenderam a idosa. Rafael e Helena caíram de joelhos na grama, tossindo e lutando para recuperar o fôlego. Por que você entrou lá? Perguntou Rafael, segurando o rosto de Helena entre as mãos. Você poderia ter morrido. Ela é minha avó, respondeu Helena simplesmente. Não podia deixá-la.
Rafael a abraçou com uma força que parecia querer fundi-la com seu próprio corpo. Tinha acabado de descobrir que existe um medo pior que a morte. O medo de perder a pessoa que dá sentido à vida. Os bombeiros chegaram pouco depois, mas não havia muito o que fazer. A casa estava completamente destruída, restando apenas as paredes enegrecidas e destroços fumegantes daquilo que um dia fora um lar cheio de amor. Helena contemplava os destroços com uma serenidade que surpreendeu a todos. Não chorava, não se lamentava. Apenas observava, como se estivesse gravando na memória cada detalhe daquela perda. "Vão ficar onde?" perguntou uma vizinha. "Não sei ainda", respondeu Helena. "Vamos dar um jeito. Vão ficar comigo", disse Rafael sem hesitar. "Tenho espaço de sobra, e é o mínimo que posso fazer." Várias pessoas o olharam com surpresa. Seu Arnaldo, que observava tudo de longe, fez uma careta de desaprovação. Mas Rafael não se importava mais com opiniões alheias. Quase havia perdido Helena, e agora cada momento juntos era precioso demais para ser desperdiçado com o que os outros pensavam. "Rafael, não posso aceitar", disse Helena. "Seria inadequado." "Inadequado?" Ele a encarou com incredulidade. "Você quase morreu hoje, perdeu sua casa e está preocupada com o que vão dizer?" "Tenho que pensar nos meus irmãos, na minha reputação." "Sua reputação?" A voz de Rafael se elevou, atraindo olhares. "Sua reputação deveria ser a de uma mulher corajosa que arriscou a vida para salvar a avó, não de alguém que precisa se preocupar com fofocas mesquinhas." O silêncio que se fez foi absoluto. Todos os presentes olhavam para Rafael, vendo-o sob uma luz diferente. Não era mais o homem educado e contido que conheciam, mas alguém apaixonado, desesperado, disposto a lutar por amor. "Vocês querem saber quem eu sou?" continuou ele, dirigindo-se a todos os presentes. "Sou Rafael Mendonça, dono da Fazenda São Francisco, uma das maiores propriedades desta região. Tenho dinheiro suficiente para comprar este vilarejo inteiro se quiser. Mas sabem o que descobri? Que nada disso importa sem amor. Nada disso vale alguma coisa sem alguém para dividir." Ele se virou para Helena, que o observava com lágrimas nos olhos. "Eu te amo, Helena. Amo sua força, sua dignidade, sua bondade. Amo a forma como você cuida dos seus irmãos, como respeita sua avó, como faz cada pão como se fosse uma oração. E se as pessoas deste lugar não conseguem enxergar o tesouro que você é, então o problema é deles, não nosso." Helena se aproximou dele, tomou seu rosto entre as mãos ainda trêmulas pelo susto e o medo. "Eu também te amo, Rafael. Desde aquele primeiro abraço acho que já sabia. Mas tinha medo? Medo de quê? De que fosse tarde demais para mim. De que uma mulher como eu não pudesse ser amada por um homem como você." "Uma mulher como você?" Rafael sorriu através das lágrimas. "Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. É você quem me faz querer ser um homem melhor." Eles se beijaram ali mesmo, na frente de todos, em meio aos destroços e à fumaça, rodeados por pessoas que sussurravam e observavam. Mas naquele momento, nada mais existia além deles dois, e o amor que havia nascido de um erro e crescido até se tornar a única verdade que importava. Dona Benedita, que havia recuperado a consciência e observava tudo de uma maca dos paramédicos, sorriu com os olhos fechados. "Às vezes", murmurou para si mesma, "é preciso que tudo vire cinzas para que vejamos o que realmente importa." 6 meses depois do incêndio, a vida havia encontrado um novo equilíbrio. Helena e sua família se mudaram para a casa grande de Rafael, mas não como hóspedes temporários. Juntos, eles transformaram aquela mansão fria e silenciosa em um verdadeiro lar. Os corredores ecoavam agora com risadas de crianças. A cozinha industrial se encheu do aroma de pães caseiros, e cada cômodo ganhava vida com a presença calorosa de pessoas que se amavam de verdade. Dona Benedita se recuperara completamente do susto e assumira o papel de matriarca da casa com natural elegância. Seus comentários sábios e observações perspicazes guiavam as decisões familiares. Pedro e Miguel transformaram os vastos jardins em seu parque pessoal, construindo cabanas na árvore e organizando jogos de futebol com os filhos dos trabalhadores.
Mas a mudança mais profunda havia acontecido em Rafael. O homem que um dia considerara a solidão um pequeno preço a pagar pelo sucesso, descobrira que o verdadeiro sucesso se media em abraços recebidos ao fim do dia, em conversas que duravam madrugada adentro, em pequenos gestos de cuidado que tornavam a vida extraordinária. Ele reformulou completamente sua relação com os negócios. Criou programas de assistência aos trabalhadores, estabeleceu cooperativas que permitiam aos pequenos produtores locais acessar mercados maiores e destinou parte de suas terras para projetos de sustentabilidade ambiental. A Fazenda São Francisco se tornou um modelo de agricultura socialmente responsável, mas Rafael sabia que o verdadeiro lucro estava na satisfação de olhar ao redor e ver uma comunidade próspera. Helena estabeleceu uma padaria artesanal na fazenda que rapidamente se tornou famosa na região. Turistas vinham de longe para provar seus pães e bolos. Ela contratou várias mulheres do vilarejo para ajudá-la, transformando sua pequena empresa em uma fonte de renda para muitas famílias. Mas seu maior orgulho era ver como sua história de superação inspirava outras mulheres a perseguir seus sonhos. O relacionamento deles havia se solidificado de uma forma que surpreendeu a ambos. Não era apenas paixão, embora ela existisse em abundância. Era parceria, cumplicidade, a certeza de que haviam encontrado não apenas um amor, mas um companheiro de vida no sentido mais profundo da palavra. Foi numa manhã de setembro, quando as primeiras flores da primavera começavam a desabrochar nos jardins, que Rafael decidiu dar o passo que seu coração pedia há meses. Acordou antes do amanhecer, preparou café com o cuidado que Helena lhe ensinara e a esperou na varanda onde costumavam assistir o nascer do sol juntos. "Bom dia", disse ela, aparecendo com os cabelos soltos e um hobby de algodão, mais bela do que qualquer pintura que ele já vira. "Bom dia, meu amor", respondeu ele, oferecendo-lhe uma xícara. "Dormiu bem?" "Como sempre, durmo ao seu lado." Ela sorriu, sentando-se na cadeira ao lado da dele. Em paz. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o céu mudar de cor gradualmente, do azul escuro da madrugada para os tons pastéis do amanhecer. Era um ritual que haviam desenvolvido juntos, esse momento de quietude compartilhada antes que o dia começasse de fato. "Helena", disse Rafael, virando-se para ela com uma expressão que mesclava nervosismo e determinação. "Sim, preciso te contar uma coisa, ou melhor, preciso te perguntar uma coisa." Ela notou a seriedade em sua voz e colocou a xícara de lado, dando-lhe total atenção. "Há um ano eu era um homem perdido", começou ele. "Tinha tudo o que achava que queria, mas não sabia quem era de verdade. Vivia numa casa cheia de objetos caros e vazia de amor. Acordava todos os dias sabendo exatamente o que fazer, mas não sabendo por que fazia." Helena pegou sua mão, encorajando-o a continuar. "Então você me abraçou. Por engano, por confusão, por destino, não sei. Mas naquele momento, algo acordou em mim, algo que eu nem sabia que existia. E desde então, cada dia tem sido uma descoberta. Descobri que posso ser gentil sem ser fraco. Descobri que posso ser vulnerável sem ser menos homem. Descobri que o verdadeiro poder está em servir a quem amamos." As lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Helena. "Descobri que o amor não é posse, é liberdade. Não é salvar alguém, é crescer junto com ela. Não é um abraço por engano, é uma escolha consciente que fazemos todos os dias." Rafael se levantou e se ajoelhou diante dela, tirando do bolso uma pequena caixa de madeira entalhada à mão por um artesão local. "Helena, você me ensinou que a vida não é sobre ter tudo, é sobre dividir tudo com a pessoa certa. Você me ensinou que um homem rico não é aquele que possui mais, mas aquele que ama melhor. Você me ensinou que o verdadeiro lar não é onde nascemos, mas onde escolhemos ficar." Abriu a caixa, revelando um anel simples mas belo, feito de ouro local e ornamentado com uma pequena esmeralda. "Quer construir uma vida comigo? Não como a mulher que salvei ou a mulher que me salvou, mas como minha igual, minha parceira, minha companheira em todas as aventuras que ainda virão." Helena olhou para o homem ajoelhado diante dela, lembrando-se do estranho elegante que aparecera em sua estrada há um ano. Agora, via alguém completamente diferente. Um homem que aprendera a amar, que descobrira a força da vulnerabilidade, que escolhera a simplicidade sobre a ostentação.
Rafael, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Você sabe que eu venho com uma família inteira, não é? Com uma avó teimosa, 2 meninos levados, uma história de perdas e recomeços. Eu não quero apenas você, Helena. Quero toda a sua história, toda a sua família, todos os seus sonhos e medos. Quero tudo. E você sabe que nunca vou ser uma esposa que apenas sorri e concorda? Vou ter opiniões, vou discordar de você, vou querer participar das decisões importantes. Eu estaria decepcionado se fosse diferente. E você sabe que não vou deixar de trabalhar, de ter minha própria vida, meus próprios objetivos. Eu ficaria preocupado se você quisesse abrir mão de tudo isso. Helena sorriu através das lágrimas. Então sim, Rafael. Sim, quero construir uma vida com você. Mas me promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que quando me abraçar, seja sempre por escolha, nunca por acaso. Promete que será sempre o Rafael que escolheu o amor, não o Rafael que tinha medo de amar. Prometo, disse ele, deslizando o anel em seu dedo. E você me promete que continuará sendo a Helena que me ensinou que a verdadeira riqueza está nas pequenas coisas, nos gestos simples, nos momentos compartilhados? Prometo. Eles se abraçaram ali na varanda, enquanto o sol nascia completamente, pintando o mundo de dourado. E naquele abraço havia tudo o que precisavam saber sobre o futuro, que seria construído dia após dia, escolha após escolha, abraço após abraço. 3 meses depois, eles se casaram na pequena igreja do vilarejo, numa cerimônia simples mas emocionante que reuniu toda a comunidade. Dona Benedita chorou de alegria. Pedro e Miguel correram pelo corredor espalhando pétalas de rosa e até seu Arnaldo compareceu, admitindo constrangido que talvez tivesse julgado mal a situação. Mas o momento mais tocante foi quando o padre perguntou se tinham alguma coisa especial a dizer um para o outro. Rafael tomou as mãos de Helena e disse: prometo que cada abraço que te der será consciente, intencional, cheio de amor. Nunca mais haverá acasos entre nós, apenas escolhas. E Helena respondeu: prometo que cada dia vou escolher você de novo, não porque preciso ser salva, mas porque escolho amar e ser amada. Quando se beijaram, selando a união, todos os presentes aplaudiram, mas para eles só existia aquele momento, aquele amor que havia nascido de um erro e se transformado na mais bela das verdades. Anos depois, quando contavam sua história para os netos, Rafael e Helena sempre terminavam da mesma forma. Às vezes, os melhores abraços são aqueles que não planejamos, mas os abraços que realmente importam são aqueles que escolhemos dar todos os dias, com consciência, com propósito, com amor. E assim, o abraço que começou por engano se tornou o primeiro de uma vida inteira de abraços verdadeiros, escolhidos, conscientes. Porque o amor de verdade, eles descobriram, não é um acidente. É uma decisão que tomamos todos os dias, até que se torne a coisa mais natural do mundo.